que nós precisamos manter sempre em mente? Quando você vai falar de um profeta, de uma pessoa, você tem que lembrar da época que ela viveu. O que tinha de informação para ela naquele lugar? Quem eram os pais? Você não pode ser, é muito fácil você julgar, você ouviu pregando, o pastor está pregando isso, e ficar pulando defeito, isso é mais fácil. As pessoas falam, o culto estava horrível. Será que era o culto que estava horrível ou será que era o nosso coração? Normalmente depende de nós, nosso coração, sabe? Não é nem o culto, às vezes não é o pregador. Às vezes o pregador faz alguma coisinha ali, tem um jeito assim que desagrada, ou a voz dele não te agrada, ou o ambiente. Sempre tem alguma coisa que pode estar te incomodando. Mas no geral, gente, depende muito do nosso estado de espírito, como é que está o nosso coração. Às vezes a gente chega para a igreja nervoso, irritado, ansioso, estressado. Cada um chega de um jeito. Mas por isso o louvor faz parte do início do culto. Para você se acalmar, para você de alguma forma se desligar, porque lá fora está te esperando, pode ficar tranquilo. Os teus problemas, a tua casa, os teus compromissos vão ficar te esperando, não vão desaparecer. Você vem para a igreja, os problemas acabaram. Não acabaram. Não é igual mágica, agora eu vim para a igreja, vai continuar algumas coisas, outras desaparecem, pela graça de Deus. Mas Deus não quer fazer mimados. Deus faz pessoas fortes para superar os problemas, as adversidades. Então a ideia é forjar o nosso caráter, mas a nossa mente, o corpo, para a gente suportar. Porque lá fora é uma luta. Então fiquem tranquilos, deixem lá fora tranquilo. Vai estar aí nos esperando, né? Quem está com contas a pagar vai estar esperando, tá? Então vamos nesse pensamento. Quem era Jacó? Jacó tinha o Evangelho de Cristo na época? Não. Ele não tinha a sabedoria que nós temos à disposição hoje. Jacó tinha a lei mosaica, tinha todos aqueles 10 mandamentos? Não tinha. Ele não sabia, não existia ainda. Nossa, pastor, então, como é que ele fazia para não roubar, matar, enganar o coração dele? A lei Deus coloca no nosso coração. Normalmente a gente sabe o que é certo e errado. A criança vai lá, pega um doce escondido, vai comer atrás da casa, atrás do sofá, embaixo da mesa. Não é assim? Você quer ver falar para as crianças assim, sabia que quando você está embaixo da cama comendo doce escondido, Deus está vendo? Eles olham para você e falam assim, sério? Sério? Eles, nossa, então, tá vendo? Aí eles perguntam tudo. Então assim, tudo depende do que você conhece. Jacó naquela época ele não tinha muito conhecimento. Não estou protegendo os erros de Jacó, querendo que vocês comigo pensem. Sempre que eu digo assim, nunca esqueça de onde vocês saíram. Quando eu falo essa frase, eu quero dizer assim, lembra lá atrás, quando você achava que era normal fazer coisa errada, achava normal isso, aquilo que hoje você sabe que é errado, você achava normal. Então quando você estava lá no passado, você podia achar normal essas coisas e fazer coisa errada. Agora, que você conhece mais e se afastou daquilo, você acha que as pessoas são obrigadas a saber também e parar, só porque você quer o seu tempo. Não é o seu tempo, cada um tem o seu próprio tempo. Então uns demoram mais, outros demoram menos. Eu expliquei para vocês a respeito da minha conversão. Eu não queria que Deus me chamasse. Eu falei, Senhor, me chama mais para frente, eu quero curtir minha vida, porque eu achava que estar na igreja, estar com Deus seria um atraso de vida para mim. Eu ia perder as alegrias do mundo. Mal sabia eu que o mundo não traz alegria, são bobagens passageiras que deixam sequelas. Quem dera hoje, ou melhor, quem dera no passado eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Imaginem vocês, se quando vocês tinham 12, 15 anos, 18, tivessem a sabedoria, porque nossa vida ela é marcada, pelo menos a minha, mais por erros do que por acertos. Eu mais errei do que acertei. Mesmo eu errando, eu tenho boas coisas no meu passado, mas errei muito. Pensa nos negócios. O que você faria? Para e pensa assim, se eu voltasse no tempo, eu ia juntar dinheiro, colocar lá
um tanto no banco, desde criança, hoje estava com 1 milhão no banco. Né? Estudar. Teria estudado mais para ter um emprego melhor. Assim, hoje você tem um conhecimento, você mudaria todo o seu passado, só que não dá para mudar o seu passado, você não pode voltar atrás. Feito. E a Bíblia nos traz essa condição de sabedoria hoje, para você estudar a Bíblia, aprender com o erro dos profetas, adquirir mais sabedoria e ter um maior sucesso na sua vida. Né? Claro que o primeiríssimo lugar é a salvação, a palavra de Cristo. Eu falo como se todos nós estivéssemos salvos, que eu creio que estamos. Eu falo para aqueles que já estão salvos, estão caminhando com Cristo. Mas o principal nosso é conhecer a Deus, conhecer a salvação. Uma vez que você conheceu a salvação, você tem a sua herança com Cristo. Agora é viver com qualidade de vida e procurar fazer coisas que agradam a Deus. Então nós vamos ler sobre Jacó. Entendam isso, ele vivia numa época muito antiga, muito isolada, com pouca informação, onde o avô dele, os familiares dele viviam num povo pagão, que viviam total desobediência a Deus. Então, ele olhava para trás, ele não via os familiares dele alinhadinho, bonitinho, não. Né? Jacó tinha seu pai Isaac, que já era o homem de Deus, e seu avô Abraão, que era o homem de Deus, mas seu avô Abraão sabia o quê? Veio de um país pagão, de uma região pagã, cheia de idolatria, de bagunça. Então foi difícil. Eu imagino que Jacó é tipo nós, assim, ó. Eu não fui criado por pais evangélicos. Nem meus avós, nem meus amigos. Então, se você voltar na minha juventude, eu não tinha muito compromisso com Deus. Era bem suave mesmo o compromisso com Deus. Aí você olha para minha filha, ela já tem outro padrão. Ela já tem um compromisso maior com Deus desde pequena. Vocês, cada um tem a sua história. Então vamos para a Bíblia agora, para poder saber julgar esse homem Jacó, julgar de uma maneira justa, para que Deus nos julgue assim também. Gênesis no capítulo 32, verso 22. No 32, no verso 1, tem um versículo que eu quero ler com vocês. Eu já vou ler aqui. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. No verso 1, diz que Jacó foi para o seu caminho e encontrou com um exército de anjos. Olha que diferente. Hoje, para a gente ver um anjo dá trabalho, né? Eu não estou vendo nenhum, não vi nenhum. Mas aqui ele vê um exército de anjos. Olha a diferença. Tem pessoas que falam, até viram anjo, outros mentem, inventam, tem de tudo. Mas aqui ele viu um exército de anjos. É a maneira de Deus se comunicar, uma maneira especial com Jacó. Porque Jacó era o homem especial. Não que Jacó era especial pelo que fazia, mas ele era especial porque Deus tinha um chamado especial na vida dele. É igual Israel hoje. A nação de Israel não é uma nação cristã, vamos dizer, na sua maioria, o país, a nação, não é. Nossa, pastor, mas Jesus é judeu, Jesus é de lá. Eles não são. Mas não há quem possa invadir aquela nação e destruir ela nos dias de hoje. Por quê? Porque eles são especiais? Não. Porque Deus tem um compromisso com a promessa que fez, que volta naquele lugar. Então, com cristão ou sem cristão lá dentro, ele vai manter aquele lugar. Por amor à sua palavra e à sua promessa. Não que não existem pessoas especiais lá. Existe lá, existe aqui. Mas especial mesmo é a palavra de Deus. Então, aqui Deus tinha algo especial na vida de Jacó. Por isso, anjos, Deus mostrando o caminho do céu para ele, um monte de coisa. E isso não é na nossa vida. Infelizmente, né? Quem dera, né? Então, vamos no verso 32. Aqui Jacó está saindo daquela vida que ele não gostava, morando com seu sogro, onde ele era enganado, aquela vida difícil. Ele ficou por 20 anos lá. Agora ele está saindo de lá para voltar para a terra de seu pai, nesse momento aqui da Bíblia. E diz assim, no verso 22: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres
e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Dá uma pausa aqui. Vale de Jaboque é um rio que deságua no Jordão, que corre por vales lá, corredeiras fortes. Aqui é um lugar que ele era raso e eles podiam passar. Então ele passou por essa região para seguir o caminho. Águas, eles chamam de Rio Azul por lá hoje, não é Jaboque. Mas aqui, o que vocês entenderam? Ele tem 2 esposas. A Bíblia apoia isso? Não. Era um costume pagão, né? Naquela época antiga existiam esses costumes. Deus nunca apoiou isso, tá? Essas pessoas comentaram, por que no Antigo Testamento podia ter um monte e agora só pode ter uma? Não, a palavra de Deus nunca ensinou a ter um monte. Eles costumavam imitar ou seguir costumes pagãos e acabavam nessas condições. O fato é que ele atravessou com o seu povo esse vale, esse rio, e ficou para o outro lado sozinho. Por que ele ficou sozinho? Vamos ler no verso 23. E tomou-os e o fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, né? Os animais, seus objetos. Verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Verso 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Dá uma pausa aqui. Até o 27. Ele lutou com um varão, com um homem. Esse homem era Deus. Em Oséias, no capítulo 12, ele fala que Jacó lutou com Deus. Tá? Como era Deus? Como Jacó? Jacó tinha aqui 97 anos. Por volta de 97 anos. E estava lutando. Você acha que um homem de 97 anos é tão forte assim? Bom, Deus se fez homem aqui para lutar com Jacó. Deus é justo, ele se fez homem, um homem da força de Jacó, né? Acredito até que 97 anos naquela época eles eram muito mais fortes do que os 97 de hoje, né? Porque, enfim, eles viviam muito mais anos, né? Jacó viveu por volta de 147 anos e o pai dele 180. Então eles viviam, mais antigamente viviam muito mais, né? Então, se eles viviam 180, 97 é o meio da vida. Se eu hoje viver 100, cento e poucos, o meio da minha vida seria 50. Então, hoje eu estou no meio da minha vida. Jacó estava no meio da vida dele. Então, hoje, no meio da minha vida, a gente não é a força de um jovem, mas está normal. Então, eu acredito que Jacó, com seus 97 anos, tinha muito mais vigor do que nós hoje, com 97. Mas enfim, mas que o cabelinho branco devia, né? Então era um senhorzinho. E ele lutou. Deus se fez homem para lutar com ele, para medir força mesmo. E eles lutaram pela noite toda, até que o Senhor, o anjo, toca na junta da coxa dele, desloca, e aí pergunta para ele qual é o seu nome, né? Ele diz Jacó. Eu não vou entrar em detalhes, mas a Bíblia ensina que quando eles tocavam na coxa, fazia juramento, né? Colocava a mão na coxa, fazia o juramento, era costume. Enfim, o anjo toca na coxa dele. Vamos para o verso 28, continuar aqui. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Ele queria saber o nome de Deus, né? Ele não falou. A gente traz para frente aqui explicando por que a curiosidade de saber o nome de Deus. O homem sempre teve essa curiosidade. Existem seitas que falam o nome de Deus, as letras do nome de Deus, e isso, por isso eu sei o nome de Deus, eu estou numa seita agora,
e agora nós sabemos o nome de Deus, é isso. Gente, Deus se fez carne através de Jesus, mas aquele não era Deus, o formato, vamos dizer assim. Deus era espírito, Deus estava, ele encarnou. Aqui, Deus fez um homem frágil para lutar com Jacó. Então, é a maneira de Deus se comunicar com o homem, tá? Deus fala, por exemplo, hoje nós falamos português. Deus teve que ir para a escola para aprender português, para falar com a gente. Deus fala todas as línguas. Gente, Deus é infinito. Por isso que você vê ele... Por que você quer saber meu nome? É do nome de Deus. Se ele fala, meu nome é tal. Deus é isso, Deus é esse nome. Não, Deus é infinito. Então ele não quis se limitar a um nome, a uma aparência, a um jeito, a um ser como nós. Porque nós temos um nome, uma aparência, enfim. Você me viu, aprendeu meu nome, acabou. Você acha que com Deus você vai ver Deus, aprender o nome de Deus, acabou? Agora você conhece Deus? Não, não é tão simples assim. Deus nunca quis se limitar. Mas o fato é que aqui houve uma luta. Por que essa luta? Por que Deus lutou? Por que Deus aceitou lutar? Deus precisava lutar com Jacó? Não. Deus estava ajudando Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel, que é a força de Deus. E será que aquela era a força de Deus? Não. Deus sempre se comunicando, se mostrando, querendo falar com o nosso jeito. Então, se você hoje, como você acha que Deus, por exemplo, converte uma pessoa que está lá na prisão? Um bandido, uma pessoa muito má. A maneira de Deus se comunicar com ele é diferente da nossa. É bem diferente. Tem que ser diferente. Tem pessoas que nunca vão estar em um nível de santidade como uns e outros, mas vai estar salvo. Tem pessoas que vão ser salvas e já entra na igreja mais santificado, mais avançado, vamos dizer assim, do que nós. Não é assim? Tem vovozinho que se converte lá, o vovozinho fica lá, não rouba, não mata, não vive em bagunça. O vovozinho tem uma vida talvez mais certinha do que muitos pastores e pregadores, e nem é convertido talvez. Então assim, Deus sempre se comunicando conforme a pessoa, tá? Conforme nós somos. Bom, o que me intriga aqui é a idade desses homens, né? Abraão foi chamado por Deus por volta de 72 anos. Jacó aqui nesse momento tinha 97. Já era bem avançado de idade, né? Moisés, por volta de 80 anos, foi chamado por Deus. É muita idade, né? Pensa você, se Deus tiver que fazer algo na sua vida nessas idades aí, o que você diria? Uma vez me falaram assim, na igreja, na época, em 2006, por aí, me falaram assim, isso, continua na igreja, quando Deus te abençoar, quando você é bem velhinho, Deus vai te abençoar. Se você já estiver velho, acabado, aí Deus vai te abençoar, porque a minha vida era difícil, a vida era dura. Falaram desse jeito. O que eu diria para essa pessoa hoje? A pessoa fala, nem sei, não foi por mal, sei lá, que a pessoa estava cansada de ver eu sofrer, nossa vida era muito sofrida. Eu digo assim, olha, abençoou muito antes do que eu esperava, mas demorou muito antes do que ela imaginava também. Temos sofrimento? Eu tenho luta e sofrimento hoje, e graças a Deus que eu tenho, sabe por quê? Hoje eu conversava com a minha mãe, e ela dizendo, tá vendo uma pregação aqui sobre o deserto, né? Deus fala com a gente no deserto. Sim, não tem como Deus falar com você em público e isso, aquilo. Até teria, mas pensa comigo, quando você tem dinheiro, saúde, luxo, para que você quer falar com Deus? Você não depende de Deus, não depende. Vou dizer para vocês, a melhor coisa na minha vida foram os momentos de maior pobreza, onde eu dependia de Deus até para comer, de uma esmola de alguma coisa, e Deus vinha e pedia para alguém trazer. Isso foi incrível, mas ninguém quer passar por isso, nem eu, nem ninguém. É bom, por um lado, saber que Deus está suprindo suas necessidades, mas é horrível você, parece estar sendo desonrado, né? Não tem dinheiro nem, talvez, para comer, aí Deus vem, ajuda, através de alguém, né? Traz ali. Quantas vezes a gente passa por dificuldade, ou aqui na fazenda,
a pessoa vinha, mandava um dinheiro, fazia uma compra, ajudava, e aí? Claro que era bom isso. Nossa, como pode Deus estar nos abençoando assim, vendo pessoas? Como é que eu ficava imaginando assim, Deus no céu, olhando a minha necessidade, mandando a pessoa trazer comida? Eu ficava pensando, eu achava isso o máximo, só que ao mesmo tempo eu não queria aquilo, eu queria ter a minha condição. Então, nós não queremos viver na dependência de Deus, nós queremos ter nosso dinheiro, ser independentes. Eu não quero pedir a Deus me curar de uma doença incurável, eu não quero nem ter que pedir para Deus, eu quero ser saudável. Entendeu? Então, nós não queremos estar no deserto. Por que na época lá de Moisés eles andaram 40 anos no deserto? Eram desobedientes e não queriam estar com Deus, não queriam mudar de vida. Então, eles ficaram ali, batendo de frente com Deus. Deus falou, então tá bom, já que vocês querem bater de frente comigo, vocês fiquem no deserto. Quando o último de vocês morrer e restarem os filhos de vocês, eu pego os filhos de vocês e entro na terra prometida. Beleza? Tá bom assim? Daí eles, é o que eles queriam. Aí ficaram até morrer. Que graça tem? Eu não entendo. E aí comigo é diferente, eu tô igualzinho. Deserto, tá, Senhor? Eu quero ficar no deserto até morrer. Não, porque Deus falou, eu quero te ajudar. Não. Tá bom? O Senhor já provou que é Deus. Então, é estranho, mas os momentos que tenho maior condição, você sempre se afasta de Deus. Sempre se afasta. Vocês aqui, difícil que não tem uma casa, que não poderia estar em casa comendo ou bebendo alguma coisa, uma TV para assistir, uma internet, ver o que eu quiser. Difícil alguém aqui que não tem um pouco de luxo para estar desfrutando em casa. Talvez não tenha um rio de dinheiro, mas tem alguma coisinha para comprar, um cafezinho, assim. Então, nós, por algum motivo nós estamos aqui, mas é melhor estar aqui por livre e espontânea vontade do que pela necessidade, né? Se vamos à igreja por necessidade, não tem problema. Se vamos para adorar por livre e espontânea vontade, também não tem problema. O que importa é que busque a Deus, afinal, pai e filho, né? Para todas as necessidades e ocasiões. Mas é isso, gente. Então Deus trata no deserto, com dificuldade. Jacó ficou 20 anos no deserto, e esses 20 anos serviram para quê? Para ele ver coisas que ele fazia de errado, ele parar e analisar o quanto Deus foi bom com ele nesses 20 anos. Aí ele sai de lá morrendo de medo para encontrar Esaú, porque ele havia mentido, enganado, roubado a bênção do irmão dele, e ele tem que reencontrar com o irmão dele. Só que olha que interessante, quando ele volta para se reencontrar com o irmão dele, ele atravessa o povo dele, tudo do lado de lá do rio, e fica pro lado de cá. Não sei se para orar, qual o motivo. E aí que aparece Deus em forma de homem para lutar com ele. Ele luta e esse Deus fala assim: agora o teu nome é Israel. Né? Ele tinha uma promessa de que serviria a Deus. Então, primeiro assim, ele sai lá da fazenda que ele morava, o sogro, e vai em direção à terra do pai e se encontrar com o irmão, que ele imaginava que o irmão ia querer matar ele, e queria mesmo, pelo menos no passado. E quando ele vai, ele já vê um exército de anjos. Tipo, nossa, Deus está com ele, já Deus mostrando: olha, você está indo, mas você não está sozinho não. Já muda. Depois, quando ele vai atravessar o rio, Deus aparece e luta com ele. Cada vez ele vai ganhando força espiritual, porque a perna deslocada deve ter ficado mancando, e cada vez que ele dava um passo, ele lembrava que Deus lutou com ele, que ele esteve com Deus. Isso ficou uma marca. Então, ele vai vendo a história dele. Deus estava formando um caráter, formando um homem. Então, na sua vida, o seu passado, os teus erros, as suas lutas, é uma formação. Hoje eu sou o que sou pelas lutas e pelo passado. E eu decido se eu quero continuar errando ou acertando, se eu quero tirar aquelas coisas que me incomodam, que me causam dor e sofrimento, ou eu quero continuar. Então, por isso que você não vai ver jovens, pessoas novas lutando para abandonar a vida. Isso é muito raro. Claro que tem, mas é menos. Você vê pessoas mais maduras, né? Querendo parar com vícios. Não é porque o pai e a mãe estão mandando, não. É porque está vindo uma doença, está fazendo mal, né?
gasta dinheiro à toa. Então, aí você vê que no começo ele não dá mínimo, depois passa um problema. O fato é que quando nós lutamos com Deus, nós perdemos tempo, no sentido de bater de frente. É melhor você parar. Você está com um problema na sua vida? Será que é Deus querendo se comunicar com você? Uma doença, um desemprego? Aí, não, vamos fazer uma campanha que em 7 dias vai resolver o teu problema. Deus está querendo tratar com a pessoa, você quer resolver, você quer tirar Deus da vida dela? Pensa, às vezes você está desempregado, Deus está querendo tratar com você, porque quando você está com dinheiro, você não quer nada com Deus. Talvez Deus fale assim, não, vamos deixar ele desempregado um pouquinho, para ver se ele me busca, a gente consegue conversar agora. Aí vem o pastor João, não, vamos lá, uma campanha de 7 dias, eu vou arrumar um emprego para você, vou resolver isso. Aí Deus olha e fala, o cara vai estragar tudo. O que você está pensando? Claro que nós não temos poder com a nossa oração, campanha, seja lá o que você quer fazer, para lá e frustrar os planos de Deus. Você não vai. Por isso que vocês vão ver pessoas. Nós não somos uma igreja de campanhas, mas você vai ver pessoas indo em campanha, não, eu recebi, e o outro está lá, faz 15 anos não recebe. Toda semana diz que ele vai receber. E não recebe nunca. Faz 15 anos que ele está. Eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos falando, toda semana, essa semana. Deus quer tratar com a pessoa. E a pessoa não quer abrir os olhos. Então, eu sempre falo assim, quando eu vejo uma pessoa com dificuldade, às vezes você tem um dinheirinho, você pode ajudar, ou você tem um remédio ali para ajudar, mas eu já falo, olha para si, olha para o teu coração, para a tua vida. Será que Deus está querendo falar alguma coisa com você? Porque quando o maligno toca em nós, por algum motivo, algo aconteceu de ruim na minha vida, na hora eu paro e falo assim, onde eu errei? Onde eu estou errando? Eu baixo minha cabeça. Onde eu estou errando? Devo estar errando em alguma coisa. Existe uma passagem na Bíblia de 3 homens de Deus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente porque eles eram fiéis. Então muita gente diz assim, nem sempre tem pecado na fornalha. O que quer dizer com isso? Os homens de Deus foram jogados no fogo porque eram fiéis. Então hoje eu estou passando por um problema porque eu sou fiel. Olha que mentira, né? Aí nem na hora que ele está errando, nem na hora que ele acha um jeito na Bíblia de provar que ele está sofrendo porque ele é bom. O que vai acontecer? Vai passar a vida inteira sofrendo, batendo a cabeça, e vai em campanha e faz o que quiser. Ele não reconhece, não consegue enxergar que ele tem algo para mudar na vida dele. Tá aí, qual a vantagem de você mudar? O que você ganha com isso? Ficar mudando de vida para a igreja, para pastor, para irmão. Entenda, quando você reconhece os teus erros, você se torna melhor filho, melhor pai, melhor professor, pastor, tudo, esposo, esposa. Eu sempre falo, né, Tiago, que para você ser um bom filho, você não tem que ter um bom pai. Eu sempre falo isso, né? Para você ser um bom filho, você basta ser filho. Se o teu pai é bom ou não, não importa, você tem que ser um bom filho. O que eu posso dizer? Se você tem lutas e problemas, pensa, onde eu estou errando? O que eu posso fazer? Onde eu posso mudar? Esse pensamento é cristão. E aquele pensamento, não, irmão, vamos na nossa igreja lá, vai vir um homem de Deus com unção, ele vai ungir você, vai orar e isso vai cair por terra. Esse diabo vai cair na tua vida agora, ele vai falar. O que eu falo? Deus é soberano, Deus está sobre todas as coisas. E se a tua vida tem problema, é porque tem pecado, é porque tem falhas, é porque tem algo que tem que ser melhorado. Você tem que parar, olhar para a tua vida. Não é eu que vou olhar, é você, olha para si. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Ah, mas por que eu tenho que agradar a Deus? Porque Deus é bom e tem o melhor para você. E se você respeita Deus, fala, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim, então por que eu estou sofrendo assim? Me ajuda. Às vezes é coisa do teu passado, você está colhendo. Está colhendo. Você estudou? Tem um bom emprego. Não estudou? Não tem um bom emprego. Pronto. Se casou com uma pessoa ruim, hoje seu casamento está ruim. Casou com uma pessoa boa, seu casamento está bom. Aí Deus é culpado agora, né? Nossa, estou com uma luta, a minha cruz é a minha esposa. Aquela lá, ou a minha cruz é a minha sogra. Isso a gente está brincando, né? Mas a nossa cruz não tem nada a ver com isso. A nossa cruz é quando a gente sofre por pregar o evangelho. É quando a gente sofre
por levar o Evangelho de Cristo. O sofrimento que você tem porque você estudou, não estudou, casou, não casou, isso aí não tem nada a ver com cruz. A cruz é o sofrimento de Cristo para nos salvar, e a nossa cruz é o nosso sofrimento por levar o Evangelho de Cristo, se é que levamos. Tá? Então assim, analisa, onde eu posso mudar, o que eu posso fazer, enquanto há tempo, porque o tempo está passando, e o deserto continua. Então é hora de pensar, e esse pensamento é sempre. Conclusão: eu sempre levo a pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação. E esse pensamento de oração forte, de campanha, de não sei o que, isso aí tira você do foco que é o cristianismo, que é tomar juízo, muitos tomar vergonha na cara, muitos pararem disso, daquilo, daquele outro. Você perde esse foco do cristianismo e vai para aquele foco dos 7 dias, das 7 semanas, da campanha, do monte, do não sei o que. Devemos fazer tudo o que se quiser em nome de Cristo, que é saudável, campanha, jejum, oração, faça. Mas não pense que isso que vai mover a montanha e arrancar os teus problemas. Porque se fosse assim, não tinha ninguém com problema. Não tinha filho de crente bandido, não tinha filho de crente assassino, que não trabalha, era tudo bonitinho. Fazia campanha, fazia oração forte e resolvia. Então é uma ilusão. Eu estou falando isso vai até ser colocado no canal e incomoda muita gente. Por quê? Eles ensinam. Porque se eu ensino que você vem em 7 dias e dá certo, depois eu vou jogando, te enrola a vida inteira. Te enrola a vida, faço de bobo. E Cristo não tem nada a ver com isso. Aí as pessoas, nossa, esses crentes não valem nada, essas igrejas não valem nada. Claro! Esses líderes que estão ali só com interesse em dinheiro, encher e fazer fama, enganando todo mundo, as pessoas não estão aguentando mais. O que mais tem é pessoas se chamando de desigrejados, desinstitucionalizados e não sei o que. Claro, não tem ninguém aguenta mais essa enganação. A pessoa vai para a igreja, primeira campanha, do outro deu certo, ele não deu, vai para a segunda, vai para a terceira. Daí um dia ele para, ele é inteligente e vai, cara, eles vivem me prometendo, nunca dá certo. E aí? Chega uma hora que a pessoa para. Uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, ele vai parar e falar assim, não, tem coisa errada aí. Um recebe e o outro não. Conheço pessoas que nunca recebem. Por quê? Porque cada um tem uma história, está num momento de sua vida com Deus, pronto para receber uma bênção. Uma vez um menino veio aqui, lembra o irmão da Fran? Ele veio, estava desempregado. Pastor, me ajuda, vamos orar pelo emprego. Não, vamos orar já. E oramos no outro dia. Pastor, você não acredita? O quê? O meu emprego. Ué, que mandou orar. No dia seguinte, como é o nome dele mesmo? O irmão da Frank. Você esqueceu do irmão da Frank? Rodrigo. Então assim, imagina se eu chamo ele para uma campanha de 7 semanas, ele tem que esperar 7 semanas para arrumar um emprego. Gente, ele ia comer o que daí nesses 7 semanas? E tem gente que está na campanha e não vai arrumar. Cada um está no seu tempo. Vou parar por aqui e eu vou apenas comentar sobre a idade de alguns homens, para você saber que nunca é tarde. Eu acho um absurdo, né? Abraão começar a caminhada com 72 anos, aqui Jacó com 97, mudando o nome para Israel, começando uma história nessa idade. O que Esaú pensava? Esaú falou assim, quando ele vendeu a primogenitura dele, ele falou assim, vou vender, vou trocar por um prato de comida a minha promessa, porque eu estou até para morrer. Ele já tinha a idade de 77 anos. Possivelmente ele fala assim, estou para morrer que eu quero com promessa, porque Deus tinha uma promessa e também tinha a promessa do filho mais velho, então ele esperava a herança do pai, mas ele estava com 77 anos. Aí ele falou, o que me adianta? Eu sei caçar, eu faço isso. Ele já tinha as esposas dele, tinha a vida dele formada. Ele falou, o que eu quero com promessa? O que eu quero com primogenitura? Ele fala, estou para morrer. 77 anos, ele julgou que ele já estava no fim de carreira. Abraão começou com 72, Moisés começou com 80, Jacó está nessa caminhada, começa agora com 97. E o que eu mais gosto é de Caleb. Vou abrir a Bíblia com vocês para falar um pouco de Caleb e para a gente estar encerrando essa palavra. Lá no livro de Números, no capítulo 13, 30,
Nem precisa abrir, nós vamos abrir, espera um pouco, abra em Josué 14, Josué capítulo 14, eu só vou comentar, em Números, ele dá um grito e diz assim, todo mundo incrédulo, duvidando de que eles eram capazes de invadir aquelas terras lá, que eles tinham que tomar a terra de volta dos familiares deles, e Caleb fala assim, nós vamos entrar e vamos tomar essa terra. Ninguém acreditava, só Josué e Caleb. Ele dá um grito e fala, fiquem todos quietos, nós vamos entrar e o Senhor vai nos dar a vitória. Quando ele diz isso, ele tinha mais ou menos a minha idade assim. Aí se passam 45 anos, aí ele está na idade de 80, nós já vamos ver agora, se eu não me engano, 88 anos, tá? 88 anos, nós já vamos ler agora em Josué capítulo 14. Então aos 88 anos, ele faz uma reclamação, um pedido, é isso que nós vamos ler. Josué capítulo 14, no verso 10. Olha o que ele fala. Peraí que fechou aqui. Josué, capítulo 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, eu falei 88, né? Hoje eu tenho 85 anos, se passou 45 da minha promessa, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para voltar da guerra. Ele está dizendo que eu sou tão forte quanto aquela época. Verso 12, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou, aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidade há ali, porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Verso 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Dá uma pausa, o que ele disse aqui para a gente estar finalizando? Ele falou, olha, se passaram 45 anos que Deus falou para Moisés, esse homem é um homem de fé. Só aqui Caleb está falando com Josué, e Josué e Caleb foram os dois únicos que manteram a fé. Só eles saíram do deserto. Os 40 anos que o povo de Deus vivia e morreu no deserto, só Josué e Caleb saiu. Moisés ficou, porque ele desobedeceu a Deus, né? Bateu na rocha. Então Josué e Caleb saem dos 40 anos e entram na terra prometida. E agora que acabou os 40 anos de deserto, está Josué e Caleb fora do deserto, ele fala assim, você lembra quando Deus falou com Moisés que essa terra seria minha? Então eu estou reclamando, estou pedindo a minha herança que Deus falou com Moisés, e Moisés afirmou, eu quero o Monte Hebron. E aí Josué entrega para Caleb esse monte, que seria uma fazenda para nós, né? Um local, uma terra, e ele está aqui aos 85 anos, dizendo, estou forte para ir para uma guerra e para voltar vivo dessa guerra. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eles nessa idade, para eles era meia vida, né? Então ele está reclamando. Aí eu penso assim, Caleb aos 85 anos está reclamando uma promessa, querendo a promessa, porque ele se vê forte. Aí você vê Esaú lá, vou trocar minha promessa por um prato de comida, porque estou para morrer. Então você vê como era a cabeça de Esaú? Por que Esaú tinha essa cabeça fraca, assim, depressiva, que não pensava na promessa e no futuro? Porque ele desobedecia a Deus, desagradava a Deus. Ele era casado com 2 esposas hititas já, depois casou-se com uma terceira, também estrangeira, que era proibida. Então ele não vivia conforme a vontade de Deus, por isso para ele a vida já estava acabada.
Enquanto os homens de Deus pensando, querendo mais, querendo viver, querendo as promessas, entendeu? A mesma coisa na nossa vida. Quando a gente começa a desagradar a Deus, a gente começa a perder o prazer pela vida. A pessoa às vezes é nova, já não tem mais prazer, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer lutar, quer fazer só o básico para se manter. Isso aí é o quê? Falta de agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso agir, pensar, fazer, a gente começa a despertar mais alegria de Deus. Quem costuma ler Bíblia, orar, às vezes do nada bate uma alegria em você. Você está ali do nada, onde você pode estar em qualquer lugar, te dá uma alegria assim, o que aconteceu com você? O que você tem? Aí você está assim, nem é a igreja, nem é nada, o que você tem? Sabe que brota uma alegria? Eu falo, não sei de onde vem isso. Do mesmo jeito, do homem de Deus, mulher de Deus, brota uma angústia, uma tristeza, uma opressão, uma coisa, o que você tem? Eu falo, não sei, eu gosto ruim, sabe? Então nós somos atacados espiritualmente. Muitas vezes também isso é o dia a dia, né? O estresse, o trabalho. O fato é que você precisa estar pronto para resolver isso. Saber que quanto mais você agradar a Deus, mais feliz você vai ser. E a nossa felicidade não depende do que nós temos e fazemos. Tá? Mas então você não liga para dinheiro? Ligamos para luxo, para dinheiro, para qualquer coisa boa, todo mundo gosta. Mas não é isso que vai brotar alegria em você. Não é. Não é. Tá? As coisas vêm e vão. Você compra um carro, daqui a pouco esse carro se torna velho, dispensável. Você compra uma roupa, se torna dispensável. Você compra, sabe, tudo vai passando, tudo passa. No começo é tudo muito bonito, mas vai passando. Relacionamentos, porque as pessoas acabam separando. Um casal que não vive na presença de Deus, eles se enjoam um do outro e acaba chegando ao fim. Se você está com Deus, você sempre vai perdoar, você sempre vai pensar em restituir, em melhorar, em se afirmar. Tá? Então, lembra que eu falei no culto passado qual que era o segredo? Um dos segredos da vida? Não desistir. Não desistir. Trabalho, escola, igreja. Não desistir. Nossa igreja sempre foi esse padrão, essa quantidade de pessoas. Nós nunca abrimos ou fechamos pela quantidade de pessoas. Nós sempre abrimos essa porta ou fechamos de acordo com a vontade de Deus. Não é a crise, não é o dinheiro, não é o governo, não é nada disso. É a vontade de Deus. E assim deve ser no relacionamento com as pessoas, esposo, esposa. Tá bom? Vou encerrar por aqui, gente. E que fique isso para vocês. Luta é momento para falar com Deus. Tá? Luta é momento para refletir, ver onde estamos errando. E andar acertando com Deus e se consertando traz alegria. Alegria que brota do nada. Alegria que brota que você nem sabe de onde vem. Sabe aquela alegria que você compra uma coisa nova, um brinquedo, um equipamento, um carro, um negócio, brota uma alegria? Brota. Mas ela vai embora muito logo. A alegria eterna vem de Deus, tá bom? Não estou dizendo para não lutarem por coisas legais, tá? Eu luto, nós lutamos, né? O Fábio, quando comprou, né, Fábio, aquela moto, falou, ó, não é pelo dinheiro não, mas é para você saber, estou a sonhar, ter projetos, Deus está me ajudando a conquistar, e ainda queria uma moto menor, Deus deu a maior, né, Fábio? Então, nós não ficamos falando de dinheiro, nem nada, aí tentou, foi comprar, sabe, Deus queria mais do que ele queria. Então, se você não tem que ser ganancioso, muitas vezes o que você quer, Deus quer mais ainda, então o que você vai ter que, né, ficar inventando, mentindo, enganando? Não precisa. Muitas vezes Deus tem muito mais para nós. Quantas vezes esse ano mesmo, coisas acontecendo na vida de muitos irmãos, né? Então não precisa fazer campanha financeira, não precisa. O que você precisa é se alinhar com Deus, com as pessoas que você convive, e as coisas começam, né, a melhorar e te dar prazer na vida. Amém, gente? Vou encerrar por aqui. Deus